Paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui para a nossa live inaugural do Errais por não conhecer as Escrituras ou errais não conhecendo as Escrituras. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu quero lhe dizer que muito obrigado por ter compartilhado, muito obrigado por ter acreditado nesse empenho, nesse projeto a qual Deus fez arder no meu coração. E eu vou explicar para vocês como iniciou, como Deus fez queimar no meu coração esse projeto. Automaticamente, algumas pessoas vinham me perguntar, devido a eu ser professor de seminário, formado em teologia e, por graça e misericórdia do Senhor, pastor de uma igreja evangélica Unção Dobrada, Bispo Jorge Salvador, algumas pessoas vieram me perguntar o que significava o texto tal, o que significava o texto tal. E outros até citavam textos perto de mim e eu, com todo carinho, com todo cuidado, já chamava posteriormente: ó, esse texto, tudo bem, você até usou para isso, para aquilo. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Pai do Senhor Jesus, Paulo, Wagner, Pai do Senhor. Tá todo mundo me ouvindo aí? Bota aí um joinha aí, por gentileza. Ó, gente, quem está me ouvindo pelo Instagram, ou quem assistir posteriormente essa live no Instagram, eu vou deixar salvo, tanto no Instagram quanto no Facebook, e depois vou estar postando no canal no YouTube. Eu vou pedir aí que faça algum comentário no Instagram, principalmente, porque o Instagram, quanto mais comentários a gente faz, mas eles elevam o nosso tempo de live, qualidade, e até começa a divulgar em outras publicações, tá ok? Entre os stories. Então, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Então, estou explicando para o pessoal aqui como nasceu esse projeto. Esse projeto já ardia no meu coração há algum tempo. Eu já tenho até vontade de gravar um DVD ou escrever um livro nesse projeto. Por quê? Por erros, às vezes literários, às vezes erros de interpretação, às vezes erro de gramática. E é muito comum isso acontecer, sabe? Isso é muito comum acontecer. Porque o nosso português já é uma língua complicada. E muitas vezes a gente necessita de alguns auxílios, como, por exemplo, livros históricos. Por exemplo, esse livro aqui é muito importante. Eu ganhei do pessoal que eu lidero, o pessoal do Ministério de Família Unção Dobrada. Muito obrigado. Já tem algum tempo que eu ganhei esse livro, faço muito uso. E um bom uso, uma ótima ferramenta para você ter em casa para você interpretar as Escrituras. Essa enciclopédia bíblica aqui, uma pequena enciclopédia bíblica do Orlando Boyer, muito boa também. Eu tenho também essa Bíblia aqui, eu estou falando das ferramentas que nós necessitamos. Bíblia de pastor é complicado, né? Cheio de palavra-chave, tá vendo aí? Palavra-chave. Essa Bíblia aqui, ela tem algumas palavras sublinhadas e ela tanto no grego quanto hebraico, no Antigo Testamento hebraico, no Novo Testamento grego. Então, esse projeto ardeu em meu coração quando uma vez uma pessoa começou a conversar comigo sobre o texto que a gente vai falar hoje. Eu queria te orientar aí a pegar papel, caneta, a sua Bíblia.
Se não tiver a Bíblia agora, põe em mão, se não der para acessar no celular, tem muita gente que acessa a Bíblia do celular, né? Pega aí papel e caneta para a gente começar a entrar nessa live inaugural. Entendeu? Essa é a primeira live. Sejam muito bem-vindos. Estou felizaço com vocês aí nos assistindo. Um beijo aí na família. Quem é lá da igreja, eu estou com muita saudade. Que eu costumo encontrar de vez em quando também. Logo, logo estaremos juntos novamente. Então, pega aí a sua Bíblia, o papel e caneta. Então, essa live, esse projeto, ele iniciou dessa forma. Jesus fez arder no meu coração quando essa pessoa conversou comigo sobre esse versículo de Mateus 6,33. Por que nós vamos conversar com esse versículo? Porque é um versículo que eu já comprei algumas brigas com eles. Eu já comprei algumas brigas com esse versículo. Já arrumei algumas discussões com esse versículo. E teve uma pessoa, uma vez até que veio falar para mim que eu estava tirando a revelação da palavra. Aí eu comentei, não, a revelação da palavra está nas entrelinhas. Não está no que a palavra está dizendo e a gente quer falar do nosso jeito ou da forma que a gente acha que é, não. As escrituras foram para ser interpretadas de uma forma literal, mas também a gente entende que tem coisa que nem tudo está escrito e a gente tem que imaginar. E aí alguns conjecturam, alguns supõem, porque a Bíblia também, deixa eu te ensinar isso, por isso que eu falei que ia ser um momento de aprendizado, entendeu? E um momento esclarecedor. Esclarecedor porque a gente vai pegar o versículo e vamos falar sobre ele, sobre o erro que todos cometem. Alguns usam jargões e a maior dificuldade do pessoal hoje em dia é de ler a Bíblia. Alguns não entendem também, eu compreendo. Eu, no início da minha caminhada, eu pegava várias traduções de Bíblia, inclusive essa mini enciclopédia, eu comprei no início da minha caminhada, até um pouco velhinha, né? Justamente para isso. Então, as pessoas primeiro tem que entender que a Bíblia ela tem a sua linguagem literal, a sua linguagem figurada e a sua linguagem alegórica. Então, quando nós formos ler, inclusive, da minha esposa eu posso falar, aqui em casa nós entramos numa questão que minha esposa escutou falar que o mar que Jonas foi jogado chamava-se grande peixe. E Jonas não foi engolido por um grande peixe. Ele foi jogado no mar. Dessa forma, eu entendo que nós temos que recorrer à Bíblia de grego e hebraico. Por quê? Aí a gente vai na raiz da palavra. Porque pode ser mesmo que a Bíblia ela tem a sua linguagem figurada. O mar podia ser grande peixe. Mas essas dúvidas, aí a gente tem que mergulhar um pouco mais fundo, pesquisar mais, e aí só com essas ferramentas. Não tem jeito. Livros históricos, Bíblia de grego e hebraico. Mas aí tirei a conclusão e vimos lá, pelo menos eu vi, e na verdade foi mesmo um grande peixe. Não era o nome do mar. Foi mesmo um grande peixe pela literalidade da palavra. Então dessa vez foi literal, como a boboreira que Jonas sentou embaixo dela, foi literal, tudo foi literal. Mas vamos voltar lá, já pegou aí caneta, já pegou papel? Então,
esse projeto nasceu assim. Deus me mostrando, várias pessoas vindo falar comigo, eu comprando algumas brigas, tendo algumas discussões, me indispondo com alguém. Inclusive, essa discussão de Mateus 6,33 é muito boa, é muito boa. Eu entendo, gente, que tem versículos que nós só vamos interpretar por revelação. Mas tem versículo que é por interpretação do contexto. E muitos erros se cometem quando as pessoas repetem o que ouvem. Muitos erros se cometem por repetir coisas que ouvimos e não conferimos. Porque os crentes lá de Bereia foram num fim mais nobre do que os de Tessalônica. Porque eles ouviam e depois conferiam. Então a gente só ouvir é importante, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas é muito importante também a gente conferir, porque senão podemos ser levados por falácias, que está lá em Timóteo, que alguns de nós seríamos levados por ventos de doutrina, por falácias, pessoas que têm uma boa retórica, têm uma boa falácia, porém não falam a verdade, e aí são confundidas, enganadas, e isso é muito ruim, muito ruim. Você que está chegando agora, não se preocupe. Depois eu vou voltar, vou salvar a live, tá? Então ela vai ficar salva aí e vou baixar também no YouTube para você, se quiser mandar para alguém que já viu cometendo esse erro, falando sobre esse versículo. Então vai estar no YouTube, então no YouTube você vai poder compartilhar livremente, quando quiser. Vamos lá, o versículo é Mateus, Evangelho de Mateus 6,33. Vamos lá, primeiro aprendizado. Quando eu falo de Evangelho, eu gosto de falar que nem todos que escreveram os Evangelhos andaram com Jesus. Eu já vi num debate numa rádio. Na verdade, não foi nenhum debate, foi mais um momento esclarecedor, um momento de levar informação. Eu fui numa rádio lá em Nova Iguaçu e lá um debatedor falou que Lucas era o médico que andava com Jesus. Lucas não andava com Jesus. Lucas foi um historiador que foi a mando de Teófilo lá para conferir o que Jesus fez, quem foi Jesus. Então, Lucas foi um historiador que depois passou a ser um missionário e também um escritor dos evangelhos e de um dos evangelhos. Então, essa pessoa, ela falou que o Lucas andava com Jesus, porque o que estava em questão lá era a medicina andar ao lado da espiritualidade. A medicina andar ao lado da palavra, andar ao lado da obra de Jesus, dos milagres. E aí esse historiador mencionou que Lucas andava ao lado de Jesus. Eu sutilmente, gentilmente, catuquei ele. Falei, queridão, Lucas não andava do lado de Jesus, não. Lucas não foi um dos 12, não. Lucas não estava nem entre os 70 apóstolos, não. Os discípulos, não. Aí ele virou para mim assim, andava sim. Lucas andava com Jesus. Aí eu falei, meu Deus. Então, ele afirmou com toda certeza. Eu queria abrir os olhos dele e dizer que Lucas
não andava com Jesus, mas ele insistiu e continuou falando. Opa, deixa eu me recolher na minha insignificância. Então, está no Evangelho de Mateus, esse texto que nós vamos ler. Mateus, sim, andava com Jesus. Qual outro que não andava com Jesus, pastor Alex? Quem também não andava com Jesus era Marcos. Marcos era um discípulo de Pedro, de Barnabé. Então, e o nome dele original não é Marcos. O nome dele é João Marcos. Ah, mas então por que não botaram João e Marcos? Senão ia ter João, que era chamado de Marcos, João, o apóstolo, que é o apóstolo do amor, que era o apóstolo mais novo, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que estava na hora da crucificação, foi o único dos 12 que ficou ali. E Marcos e Lucas não andaram com Jesus, não fizeram parte da equipe que Jesus estava liderando e ensinando, tá bom? Então vamos lá, Mateus 6,33. Tem algumas pessoas falando comigo no WhatsApp, não sei se estão pedindo permissão para entrar no grupo. Eu vou pedir desculpa, depois eu aprovo a permissão para entrar no grupo. Tinha que ser feito antes, ou alguém tem que entrar no meu WhatsApp de outro telefone para fazer isso. E eu, por enquanto, ainda não tenho esses assistentes. Quem sabe o projeto cresce e a gente passa a ter esses assistentes aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Abre aí sua Bíblia ou pega a sua caneta e seu papel e vamos abrir o texto de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33, a qual diz assim. Mateus 6, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, não sei se você já ouviu alguém falar, mas eu já ouvi muito. E eu acho que assim, quanto mais a gente sabe, ou o pouco que nós sabemos, nos leva a ser críticos. Isso eu aprendi na faculdade, no seminário. Quanto mais for seu nível de conhecimento, mais crítico você se torna naquela área. Qualquer coisa que a pessoa falar de diferente forma que está escrito, vai soar como escândalo no teu ouvido. Vai acender um sinal de alerta e você vai ficar preocupado ali o que os ouvintes estão pensando. Então, eu não sei se você já escutou dessa forma. Se tu escutou, bota aí um joinha, bota aí, eu já escutei, escreve aí, comenta aí. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse é o erro mais cometido. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Muitos também comentam assim: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou melhor, e todas as demais coisas, ou as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muita gente pregando fala assim. Muita gente orando fala assim, ou descreve, ou na hora de... Às vezes nem quer ler, já vai lendo porque já tem memorizado. Só que quando chega nesse detalhe, qual é o detalhe que a gente tem que se ater nesse momento, que é o cunho do nosso projeto? Esclarecimento. Jesus está falando
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Quando ele fala essas coisas, ele está se referindo a algo lá atrás que ele já falou. Ele está fazendo um contraponto, ele está ligando a algo que ele já tinha falado. Então, não sei se vocês ouviram, eu já ouvi muito. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. E, realmente, aqui não é só o texto sem o contexto. Aqui é o texto interpretado errado, lido errado e causando uma heresia. Por quê? Se eu falar para meus ouvintes, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, o que eles vão pensar? Então eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça, que é um outro assunto também, que muitas pessoas não sabem o que Jesus quis dizer aí, e a sua justiça, e todo mundo vai ouvir, então eu vou buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vão me ser acrescentadas. O que eu estou precisando? O que eu quero? Eu quero um carro, vai me ser acrescentado. Eu quero uma... Não, que Jesus não dê isso, Jesus dá. Jesus faz. Eu quero ser a pessoa mais rica do mundo. Eu quero ser o chefe dessa empresa. Eu quero... porque todas as coisas me serão acrescentadas. Nós podemos induzir as pessoas que estão ouvindo errarem. Essa sempre foi a minha maior preocupação. Gente, não sei se todos me conhecem aqui um pouco mais só de falar, acenar, me cumprimentar. Mas a última coisa que eu quero aqui é me aparecer. A última coisa que eu quero aqui é ter algum mérito, ou a glória não é minha, a glória é dele. Eu só quero ser aquele jumentinho que Jesus subiu em cima, mas carregou ele até o local que ele queria. Cumpriu o propósito dele. Se todos nós pensássemos assim, porque humildade não é sobre o que nós somos, mas sim sobre o que nós queremos. Eu posso ser o que for, mas o que eu quero com este vídeo, com este projeto, com esta live, é levar o esclarecimento. Então, voltando lá, aí nós temos que agora voltar no versículo que nos esclarece isso. Porque as pessoas que normalmente falam esse versículo cometem esse erro, e eu não posso nunca levar os meus ouvintes a errarem, sem contar que ainda tem um peso nisso. A Bíblia diz que aquele que acrescentar um tio nas Escrituras é amaldiçoado. Então, nós não só temos que ter cuidado, mas também temos que ter temor. Essa foi o meu principal objetivo quando eu quis conhecer mais das Escrituras. Temor naquilo que eu ia servir. Porque quando você conhece aquilo que você serve, dificilmente vão te enganar. Mas se você não conhece, você vai ser enganado o lugar que você for. Porque o ignorante, ele desconhece e tudo que as pessoas falarem vai pensar que é verdade. Não vão... Se não conferir, vai acreditar e vai embora. Então, esse é o meu intuito, gente. A gente esclarecer, aprofundar nosso conhecimento. Vocês já perceberam que até eu falar onde se desdobra, onde se descortina esse texto, já dei alguns esclarecimentos, algumas informações sobre a Bíblia. Então, vamos lá. Alguns estudos. Vamos voltar no versículo 25. Olha só o que Jesus fala.
Jesus fala assim, ó, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis, nem quanto ao vosso corpo. Ó, pelo que haveis de comer, porquanto não andais cuidadosos. O que Jesus está falando aí de cuidadosos? O que ele está falando? Por que ele está falando cuidadosos? Ou seja, preocupado. Lá na frente a gente vai ler outro versículo que vai nos esclarecer melhor isso. Não andeis preocupados quanto vocês vão comer, o quanto vocês vão beber, como vocês vão se vestir, como é que vai ser amanhã. E esse assunto é bem pertinente pela fase que nós estamos vivendo. De repente, alguma pessoa que está me ouvindo aqui não tem um alimento para amanhã, não tem o que vestir para ir procurar um emprego, para uma entrevista de emprego. Não andeis preocupado, porque o versículo a seguir vai dizer que o nosso Pai, Ele sabe de tudo que nós necessitamos. E olha só o que ele fala. Não andeis preocupado pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu. Ou seja, o que Jesus acabou de falar para a gente? Olha para a sua vida, você está vivo. Ainda tem esperança. Ainda dá para fazer muita coisa. Você tem o fôlego da vida, você tem a inteligência que eu te dei. Você tem a capacidade de raciocinar. Não fica preocupado com isso não, eu ainda sou o teu Deus. E o curioso é que no versículo anterior ele falou, não tem como servir dois senhores. Não tem como agradar um e desagradar outro. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. O que Jesus está querendo combater aí? A riqueza. Porque Mamon era o Deus da riqueza, o Deus da prosperidade daquele povo da época. Então Jesus está combatendo essas pessoas que sempre querem enriquecer, sempre querem juntar tesouro aqui na terra. E no contexto anterior ele está falando, juntei tesouro no céu. Mas, continuando, ele fala, não é a vida mais que o mantimento? E o corpo mais que a vestimenta? A sua vida é preciosa aos olhos de Deus. Quero te dizer isso nessa tarde. A sua vida é preciosa aos olhos de Deus. E ele fala, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Ele está fazendo uma comparação entre nós e as aves. Por que ele faz essa comparação? Porque ele alimenta as aves. Mas detalhe, elas não cegam e nem semeiam, ou seja, elas não plantam e nem colhem. E comem. Se você está plantando o que é certo, se você está colhendo o que é certo, fica tranquilo. Não fique preocupado. Por que eu estou esclarecendo isso e estou aproveitando até dando uma palavra de incentivo e de esperança para você? Porque de repente você está preocupado. Porque Jesus aí, ele está falando do comer, do beber e do vestir. E não de todas as coisas. Tem coisas que somos nós que procuramos. Tem coisas que Jesus nos manda como obstáculo para nos fazer mais forte, nos tornar mais sábios. Jesus, ele só vai permitir aquilo que nós suportamos. Então, fica tranquilo, fica tranquila, porque
Deus ainda está no controle, Ele está no controle do universo. Mas o vosso Pai Celestial, Ele alimenta as aves. Não tem de vós muito mais valor? Olha só o que Jesus está falando. Você é precioso, você é preciosa para Deus. É isso que Jesus está falando. Se você é precioso e preciosa para Deus, Ele vai lhe dar o necessário para você viver. Você não tem que se preocupar com isso. Você não tem que andar cuidadoso, muito cuidadoso com isso. Claro que nós temos que projetar, nós temos que nos abastecer, nós temos que alimentar-nos bem, mas isso não pode tirar nossa paz. Esse é o cerne dessa palavra. Aí, vamos pular lá para o versículo 31, que Jesus vai dar uma esclarecida aí. Logo depois ele fala dos lírios do campo, que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, e Jesus os veste. Mas olha lá, vamos dar uma puladinha aí para o 31, para a gente não sair do foco. Não andeis inquietos. Não andeis inquietos, ou seja, não andei ansiosos. Aí ele vai repetir. Olha só. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos? O que eu vou comer amanhã? Que beberemos? O que eu vou beber amanhã? Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Então, Jesus está nos dizendo, não andeis inquieto pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Aí ele continua, olha só. De certo, vosso Pai bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então agora, eu vou ensinar mais uma coisa para vocês. De uma forma bem simples. É uma das disciplinas que eu leciono no seminário lá da igreja, que é exegese e hermenêutica. O que é uma exegese? Uma exegese é você fazer uma interpretação do texto considerando a cultura que o texto foi escrito, considerando o lugar que o templo foi escrito, considerando o momento que o texto foi escrito. Então, o que é exegese de uma forma bem prática da gente aprender exegese e hermenêutica? Porque as palavras já são complicadas, né? Para a gente entender de forma complicada também não adianta. Exegese é o que o texto significou na época, no lugar, na cultura, no tempo que foi escrito. Exegese é o tempo, é o que o texto significou. Exegese é o que o texto significou. Escreve aí. Exegese é o que o texto significou. Então você vai ler interpretando o que Jesus estava dizendo nesse momento para esse tipo de pessoa aqui, quem se enquadrava, qual era a cultura da época. Jesus estava falando para as pessoas que se preocupavam muito com o beber, o comer e o vestir. Hoje a nossa época já é outra, né? Então agora a gente vai fazer uma hermenêutica. É o que o texto significa. Considerando a cultura de que nós estamos inseridos, considerando o tempo que nós estamos vivendo. Tinha como Jesus falar de internet lá atrás? Não tinha como. Tinha como Jesus falar de fama, de redes sociais lá atrás?
Fama até tinha, mas redes sociais não tinha. Então, agora a gente vai trazer o texto para o hoje. Então, a gente está fazendo uma hermenêutica. Vamos lá, repetindo. Exegese é o que o texto significou. Hermenêutica é o que o texto significa. É a forma mais simples, mais rápido, mais didática de nós aprendermos sobre essas duas palavras, que é muito importante na hora da gente ler e na hora da gente pregar. Ah, mas pastor, eu não prego. Prega sim, tu não fala de Jesus no teu emprego, na condução, quando alguém da família que você vai na casa, você recebe na tua casa, algum parente, algum amigo, você não fala de Jesus, então você tem que falar o correto. Então você precisa saber disso. Por quê? Nós precisamos saber disso, porque nós temos que passar as escrituras como estão escritas e não como a gente entende. É como ela está dizendo. Então esse texto está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? O comer, o beber e o vestir. Jesus estava falando de coisas essenciais para nós vivermos ou para nós sobrevivermos. Coisas essenciais, se você é cristão, se você não é, aceita Jesus, porque ele nunca vai te deixar. A Bíblia diz que, gente que parou aqui, voltou aí pessoal do Facebook, a Bíblia vai dizer que, tá vendo, gente? Por isso que eu preciso aí de vocês comentarem, compartilharem, porque quanto mais acesso, mais comentário tiver, mais eles vão aumentar o nosso tempo. Tá entendendo? Para a gente conseguir chegar num objetivo aqui, numa conclusão. A Bíblia vai dizer: fui velho, hoje sou moço, e nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência padecer necessidade. Jesus estava dizendo justamente isso. Não andeis ansioso, não se inquieteis pelo que haveis de comer, de beber e de vestir. Por quê? Essas coisas, o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam. Então ele não vai deixar faltar. Então se você é crente, Deus não vai deixar faltar isso. Se você não é, aceita Jesus. Aceita. Recebe ele no teu coração. Se você quiser depois fazer uma oração comigo, seja lá por telefone mesmo, deixa seu nome e telefone aí. Eu vou fazer contato contigo, vou olhar em todos os comentários, deixa seu nome, eu vou te ligar, ou a gente vai falar mesmo pela rede social. Mas aceita Jesus. Você não precisa estar na igreja para aceitar Jesus. Você precisa da igreja para aprender sobre caminhar com Jesus. Amém? Então vamos lá. Então Jesus está dizendo naquele tempo: não fiquem preocupados. Não fique atrás do que vocês vão comer, não fique atrás do que vocês vão beber, não fique atrás do que vocês vão se vestir. O vosso Pai Celestial, ele sabe o que vocês necessitam. Ele vai lhes dar o que vocês precisam. Ele vai lhes dar o necessário. Porque quando as pessoas falam errado, elas falam: demais coisas me serão acrescentadas. As demais coisas é tudo que eu quero. Todas as coisas me serão acrescentadas. Todas as coisas, já pensou? Se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas me são acrescentadas, meu Deus! Aí não ia ser evangelho, né? Mas vamos voltar. Então, estamos fazendo a exegese. Agora vamos fazer a hermenêutica. O que é exegese? Exegese é o que o texto significou. O que é hermenêutica? É o que o texto significa. Vamos lá. Hermenêutica do texto agora. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando. O comer, o beber, o vestir, literalmente. O que nós podemos entender com isso? São as coisas necessárias para o ser humano
está de pé. O ser humano está alimentado, vestido. O ser humano ter como falar de Jesus, o ser humano ter como andar de cabeça erguida. Se eu tenho que comer, se eu tenho o que beber, se eu tenho que vestir, Jesus não bota nem moradia em xeque aí, porque se você resolver ser um missionário, nem moradia você precisa ter. Só precisa ter lugares, entendeu? E ser comissionado para isso. Mas uma boa moradia faz parte também. Então não andeis inquietos por causa disso. Jesus está botando hoje, no nosso tempo de hoje, não andeis inquietos com as coisas necessárias que você precisa. Sei lá, de repente você precisa, não é o de comer, não é o de beber, não é o de vestir. De repente você precisa de um dinheiro de passagem para pagar um ônibus. É o necessário. É o necessário. Jesus vai providenciar. Então hoje nós podemos embasar nesse texto. Agora, tudo que for supérfluo, tudo que for para eu me sentir melhor do que os outros, tudo que for para, ainda que não seja para me sentir melhor do que os outros, mas que não está encaixado nas necessidades diárias, não está incluído nesse texto. Aí passa a ser heresia. Então, gente, esse texto de Mateus 6,33, quando você ouvir alguém falar, se você tiver capacidade, se Deus te deu capacidade, porque a capacidade vem de Deus. Se Deus te deu capacidade para você depois encostar lá na pessoa que acabou de falar, mencionar algum texto, principalmente esse texto, chegar lá depois, poxa, queria te esclarecer aí com todo carinho. Eu já vi muita gente cometer esse erro, não gostaria que ouvir ele de você novamente. Se você me permite, queria só esclarecer um ponto. Poxa, não são todas as coisas. Não são as demais coisas. São essas coisas. Essas coisas, Jesus estava se referindo o comer, o beber e o vestir. Ou seja, as coisas necessárias para o ser humano sobreviver. Entenderam? Bom, estamos terminando aqui essa live. Não quero ser muito extenso e nem muito cansativo, apesar de o tempo tá gostoso, de nós estarmos aprendendo com as Escrituras. Eu só sou um canal, é tudo dele, por ele, para ele. Só é através de mim, entendeu, gente? Então, que eu diminua cada dia para que ele cresça em minha vida. É como eu falei no início para vocês, bem-aventurados somos nós se nós formos o jumentinho que Jesus subiu em cima para levá-lo até Jerusalém. Porque aquele trajeto ali já estava escrito lá atrás que ia acontecer. O jumentinho cumpriu o seu propósito. Será que nós estamos cumprindo o nosso? Um momento para nós refletirmos. Então, eu jamais quero aparecer, e não estou também com falsa modéstia aqui não, tá? Se eu tiver que ser sincero, honesto, direto, objetivo com alguém, eu vou ser também. Não estou com falsa modéstia, mas sim querendo levar conhecimento, esclarecimento a todos que estão ouvindo. Se vocês gostaram aí desse estudo, bota aí um joinha, bota aí amei, bota emoji com olhinho de coração, bota coraçãozinho. Deixa eu falar uma coisa que eu falo para muita gente. O rosto é feio, a voz é rouca, mas o coração é grandão. Amo vocês, tá bom? E aí, provavelmente, na semana que vem, nós vamos voltar com esse projeto. Eu vou tentar gravar um por semana. Um errais, não conhecendo as Escrituras,
por semana. E eu gostaria de contar com a tua ajuda, eu conto com a tua ajuda, de me ajudar espalhando. Vamos espalhar conhecimento, vamos espalhar mensagem de esperança, vamos espalhar esclarecimento. Por onde nós formos, vamos ser luz, que seja através de nós, que seja através de nós. Às vezes, eu muitas vezes nunca me vi com capacidade para fazer isso. Mas essa semana Jesus falou forte no meu coração, chegou o momento. Sou eu que te capacito. A capacidade vem de mim. E eu estou te capacitando para você entrar nisso que já ardia no seu coração. Você já viu até pessoas fazendo isso, mas há o teu espaço na terra e eu quero me conectar com as pessoas a qual você tem acesso. Então já somos bem-aventurados e talvez você um dia esteja aqui no meu lugar fazendo isso, que eu creio que se Jesus não voltar antes, isso vai crescer. Muitas crianças hoje já falam, diante de uma câmera, já falam sobre assuntos tranquilamente, totalmente à vontade. Não é o meu caso ainda, mas eu espero um dia estar assim. Mas vamos ser o que no momento está dando para nós sermos. Canal, ferramenta nas mãos de Deus, sempre para alguém. Então eu conto com a tua ajuda aí. Compartilha esse vídeo aí. Vou deixar salvo. Depois eu vou postar no YouTube. Vou te mandar o link do YouTube. Vou tentar mandar o link no YouTube, no mensagem de todo mundo que comentou. Se você quer me ajudar aí a divulgar esse projeto, comenta aí alguma coisa para eu mandar o link do vídeo no YouTube para você compartilhar para as pessoas conseguirem assistir. Porque, se eu não me engano, eu não sei se fica salvo por muito tempo as lives, tá bom? Velho é um problema, né, gente? Até os nomes atuais fogem um pouco da gente. Não sou tão velho não, mas a minha vibe era outra. Agora que eu tô entrando nessa vibe aí de live. Então, beijo no coração de vocês, amo vocês. E até terça que vem. Deus abençoe. Beijão do pastor que te ama muito, pastor Alex Bispo. Tchau!